10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que Ora. Igreja que Não fecha. Igreja Que ora. igreja que não fecha. Igreja que Deus me escolheu. Hino 104 do cantor cristão. O dia alegre chega, radiante santa luz, quando afinal vencido o mal vinha reina Jesus. O Salvador domínio terá de mar a mar, e sob a sua proteção os céus vêm congregar. Breve o dia vem, breve o dia vem. O dia alegre chega, bem perto a aurora está. Breve o dia vem, breve o dia vem, em que essa paz que Cristo traz, seu povo gozará. Jamais a voz de engano no mundo se ouvirá, jamais o horror do tentador o povo afligirá. Mas todas as verdades somente falarão, e o grande Deus os santos seus com gozo adorarão. Breve o dia vem, breve o dia vem. O dia alegre chega, bem perto a aurora está. Breve o dia vem, breve o dia vem, em que essa paz que Cristo traz, seu povo gozará. Por esse dia alegre suspira a criação, em dor aqui oculta-se sobre dura escravidão. Mas das tristezas, dores, então se livrará, ao refugir no bom porvir a luz que bênção dá. Breve o dia vem, breve o dia vem. O dia alegre chega, bem perto a aurora está. Breve o dia vem, breve o dia vem, em que essa paz que Cristo traz, seu povo gozará. Amém.
Graça e paz, queridos, louvado seja Deus, podermos estar aqui mais uma vez, é sinal de agradecimento, é sinal de que o Senhor preservou a nossa vida. Pense nisso, a cada vez que você pode participar de um culto online, é um momento de agradecimento, louvado seja Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Temos orado constantemente, pois os dias têm sido dias difíceis. E Jesus prometeu que no mundo haveríamos de ter aflições, mas que também deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu, Ele é o vitorioso e nós estamos seguindo a Ele. E a nossa esperança não morre, porque Jesus está vivo. Estando vivo, a nossa esperança também está viva. Graças a Deus, louvado seja Deus. Deus abençoe a sua vida. Desta feita nós queremos meditar na palavra de Deus sobre o seguinte tema: crescendo na humildade. O texto que eu escolhi está em Mateus capítulo 18, de 1 a 5. Mateus 18. E nessa ocasião os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena, a colocou no meio deles e em seguida disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta, em meu nome, recebe a mim. Graças a Deus, palavra de Deus, crescendo na humildade. Esse tópico do texto fala de uma discussão entre os discípulos. E qual era o teor da discussão? Quem era o maior? O desejo, a ambição de querer ser o maior. Mas Jesus simplesmente ignora a discussão dos discípulos e lança a mão de algo inesperado. Chama uma criança. E ali Jesus, através daquela criança, com os discípulos com os olhos atentos, Jesus lhes declara: a menos que vocês se convertam e se tornem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Pensando nesse nível de competição que estava havendo entre os discípulos, essa discussão sobre o maior, quem será o maior, nós temos tido na nossa sociedade muitos exemplos que caminham na mesma linha. Por exemplo, há um programa televisivo, um programa de televisão chamado O Aprendiz. Ou havia, ou ainda há. Eu sei que o apresentador ali, Roberto Justus, ele reúne um grupo de participantes que são divididos em times, entre homens e mulheres, e eles vão competir entre eles. Eles recebem tarefas para realizar e ao final cada qual é ganhador de uma tarefa. Então a mente dos participantes, quando entram na sala para ter com Roberto Justus, é: eu posso ganhar, eu posso vencer. E ali os participantes fazem uma aliança, mas na verdade só um é o ganhador. Outro programa que tem também trilhado a mesma linha é MasterChef. Programa também onde os candidatos são submetidos a uma disputa, pois eles almejam conseguir os seus sonhos, conseguir alguma coisa. E também temos um outro programa que é BBB, um programa também que mexe com a competição das pessoas, lida com a ambição,
com a fama, com dinheiro e tudo mais. É quem vai vencer, quem vai ser o número 1, quem vai ser o bem mais sucedido. E o foco da sociedade a qual nós vivemos tem se encaminhado para esse tipo de entretenimento competitivo, onde há uma busca desenfreada, uma busca frenética de se dar bem, de aproveitar a oportunidade, de ter a visibilidade da TV e lançar-se na busca do seu sonho. Essa tem sido a nossa sociedade. Mas, voltando ao texto, amados, os ensinos de Jesus são incrivelmente atualizados. Foi para os dias dos discípulos, que também estavam nessa busca dessa competição, mas também é para os nossos dias. As narrativas dos ensinos de Jesus nos evangelhos sempre nos mostra ele ensinando, impactando a vida das pessoas. E foi num desses momentos improváveis, onde os pais levavam seus filhos até Jesus para que ele os abençoasse. Está ali em Mateus 18, em Lucas 18, de 15 a 17. E pelo fato dos apóstolos estarem impelidos, discutindo sobre essa questão de quem ser o maior, Jesus se aproveita de que as crianças eram trazidas na sua presença e diz claramente para eles: vocês querem ser grandes? Vocês querem conquistar? Vocês querem vencer? Vocês querem ser os maiores? Então olha para essa criança e convertam-se como uma delas. Caso contrário, vocês não serão grandes no reino de Deus. A comparação com Jesus é espiritual. Ele não está falando de reino da terra. Ele não está falando de sonhos e conquistas e vitórias aqui na terra. Ele está falando de sonhos, de conquistas, de vitórias nos céus. É algo espiritual. A ideia que Jesus transmite não é que você deva agir de modo infantil, mas que você tenha a dependência, que você tenha a fé que uma criança tem. Essa é a ideia. Não é que nós sejamos crianças, mas é que nós tenhamos uma inocência, uma pureza, uma dependência como uma criança tem. Essa é a ideia do nosso Senhor Jesus Cristo. E é com essa ideia, com esse ensino que ele vai impactando a vida de pessoas. E eu quero falar sobre justamente isso, o crescimento da humildade. O crescimento da humildade. Alguém poderia até perguntar: mas pastor, o que as crianças têm de tão especial que Jesus nos chama para que sejamos como elas? Olha, irmãos, eu não tenho dúvida que Jesus estava falando diversas coisas. Mas uma delas ele estava falando com certeza do amor abnegado, da confiança plena, da pureza, da capacidade de se entregar, da capacidade de descansar sobre os cuidados do Pai ou dos responsáveis. É sobre isso que ele está falando. Ainda esse mês nós tivemos aquele episódio triste da morte do menino Henry, ali no Rio de Janeiro. Ou seja, ao invés da criança ter todo o subsídio, toda a base, toda a cobertura, todo o cuidado e proteção da mãe, ela simplesmente foi vitimada por um namorado da mãe. Assim, as investigações estão nos mostrando. Mas a inofensividade, a pureza daquela criança de 4 anos. Então o Senhor quer nos ensinar a sermos como crianças. É isso que ele quer dizer no texto, que os discípulos, para ter essa ideia de grandeza, era preciso que eles tivessem primeiro uma ideia de criança.
Essa é a lição que o Senhor Jesus quer nos dar aqui. Humildade. Crescer na humildade. O apóstolo Paulo, escrevendo na 1 Coríntios 14, 20, ele diz assim: irmãos, não sejam infantis no entendimento, mas sejam inocentes como bebês em relação ao mal, e sejam maduros no entendimento. Veja aí, uma outra comparação. Ser como criança, crescer na humildade, Essa é a lição que fica aqui para nós. Paulo estava falando numa espécie de berçário, os bebês em relação ao mal, ele fala aqui. Ou seja, não ter nenhum sentimento de mal. E nós precisamos resgatar princípios que nos levem a ser humildes e não a buscar posição no reino de Deus. Ser como criança e não ser uma criança. É sobre isso que Jesus falou. Esse é o entendimento, o equilíbrio que nós precisamos ter, segundo Jesus, segundo o apóstolo Paulo. Nós já somos maduros, nós já temos visto e recebido muitas coisas da parte de Deus. Hoje mesmo estamos vivendo um momento de pandemia, centenas de milhares de mortes no nosso país, milhões de mortes no mundo, e a nossa confiança em Deus é o que vai prevalecer, meus queridos. E a confiança que uma criança tem quando se joga aos braços do pai. Precisamos resgatar essa confiança e crescer na humildade. Em primeiro lugar, crescer na humildade. Ser como criança é crescer na humildade e não ser dominado pelas ambições. Esse é o ponto que Jesus combate. Naquela ocasião, aproximaram-se de Jesus os seus discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Quem é o maior? Quem é o bambambam? Não. Jesus não está interessado em status, ambição, está interessado em humildade. Estavam em volta de Jesus, estavam em volta daquele que deixou a sua glória para se tornar um ser humano, e não estavam aprendendo a humildade. Estavam vivendo no dia a dia com Jesus, a ter uma vida simples, a amar o próximo, a amar a Deus sobre todas as coisas, e agora neste momento estão preocupados sim com promoções, com posições, com competições. Os discípulos erraram e erraram feio. Quem é o maior? Diziam eles. E essa pergunta demonstra que alguns discípulos estavam seguindo Jesus por força de interesses, de promoção, de status, de visibilidade. Infelizmente, nós vamos ver isso no decorrer, na continuidade da jornada cristã. Judas foi um desses que estava ali, mas que estava movido pela ambição. A ambição é um sentimento que move milhões de corações. Faz com que as pessoas não se contentem com aquilo que ganham, com aquilo que têm. Estão plenamente sempre insatisfeitas, sempre querendo ter mais. A ambição é um sentimento que faz o homem esquecer que ele nada trouxe para esse mundo e nada vai levar dele. No Éden, uma das coisas que entrou no coração do casal foi a ambição de querer ser como Deus, e isso os levou a pecar. A ambição faz pessoas, porque já fizeram até anjos, quererem ser maior do que Deus, e esse é um fato especificamente na questão do diabo, que era o anjo de luz, mas quis também sobrepujar um lugar que não lhe pertencia. Amados irmãos,
ambição. Cuidado com a ambição. Muitas pessoas hoje estão vivendo um reino de Deus como os discípulos, com uma visão carnal, com uma visão estritamente interesseira. E o Senhor Jesus vem e diz assim: se não se converter como criança, de modo algum entrará no reino de Deus. Os discípulos que estavam ali com Jesus, que aprenderam que Jesus, lavando os pés dos discípulos com uma toalha, um balde cheio de água, parece que as pessoas ouvem, mas não aprendem. Por quê? Porque ouvem e não praticam. Ouvem, mas não praticam. No reino de Deus, a posição mais honrosa é aquele que serve. E o que serve cresce na humildade dia após dia. E isso tem destoado da sociedade dos nossos dias. Estamos às vezes diante de um fogo cruzado. De um lado a cruz de Cristo, que nos ensina a humildade, e do outro lado uma sociedade competitiva, que quer estar na frente, quer estar no topo, quer ser o primeiro. Cuidado com esse tipo de pensamento. A segunda verdade que eu vejo no texto: crescendo na humildade. Ser como criança é crescer na humildade. Crescer na humildade e na humildade crescer. Jesus chama uma criança e coloca no meio deles. Amados, muitas pessoas impõem suas ideias sobre Deus, suas crenças, seus pensamentos. A criança acredita naquilo que nós falamos para elas, porque não há preconceitos, não há imposições. E para sermos abençoados por Deus, precisamos ter uma mente assim. Receber, aceitar a palavra de Deus. Zaqueu só pôde ter a sua vida transformada depois que Jesus realmente veio até ele sem qualquer preconceito. Fez com que ele descesse de cima daquela árvore, aquela figueira brava. Entrou na casa dele e levou a salvação para ele. Crescer na humildade vai além do ter. Ou melhor, vem antes, porque é o ser, é uma vida pautada pelo melhor de Deus. E o melhor de Deus é sermos transformados pela sua palavra, é crescer na pequeneza. Já parou para pensar? É crescer em ser pequeno. Como assim? Ou é crescer ou é ser pequeno, mas espiritualmente falando, é crescer em ser pequeno diante de um Deus todo-poderoso que nos fez grandes. Quer ser grande? Seja pequeno diante de Deus. Cresça na humildade, e na humildade cresça a cada dia. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança está recebendo a mim, diz ele no versículo 4 e no versículo 5. Ali estavam os discípulos, uma criança tão humilde, junto deles. E Jesus toma ela como exemplo. Amados, a humildade é uma das virtudes que mais agrada a Deus. Porque Deus diz lá em 1 Pedro 5,5: Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia! A humildade precisa ser vivenciada pelos seguidores de Jesus, irmãos. E precisa ser vivenciada em dois aspectos. Horizontalmente. Por quê? Porque horizontalmente estão as pessoas. E tratar as pessoas bem, viver na humildade, no conceito de ceder, capaz de ceder para o bem do próximo. E o outro aspecto da humildade é o aspecto vertical. Ser humildes no nosso relacionamento com Deus, ser humilde no relacionamento com o meu próximo e ser humilde no meu relacionamento com Deus. Bem-aventurados humildes de espírito, que reconhece a sua carência de Deus, a sua dependência de Deus, não sabe viver sem Deus. É Deus de manhã, no café da manhã, no almoço, no jantar, é Deus todo dia é Deus, aleluia. E foi nesse espírito de humildade que o centurião
aquele que tinha um servo doente em casa, ele disse assim: Senhor, não sou digno de recebê-lo sobre o meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Foi essa humildade que trouxe a cura do servo do centurião. Humildade, crescer na humildade, crescer na pequeneza diante de Deus. Amados queridos, Deus está nos convidando a ter um relacionamento de humildade com Ele, ter um coração como de uma criança. Lá em Salmo 131, 1-3, para nós encerrarmos, diz assim: Senhor, meu coração não é orgulhoso, meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para a minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquietei a minha alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, ponha sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Salmo 131, de 1-3. Crescer na humildade é ter um relacionamento com Jesus a cada dia. Quanto mais Jesus, mais pequenos ficamos. Quanto mais Jesus, maior ficamos na presença de Deus. Aleluias. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Se assim Deus o permitir. Fique na paz. Amém. Graças a Deus. Aleluias.